o anticristo, ele vai se levantar contra todos os oponentes, a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai salvar o mundo, e ao salvar o mundo de um problema global, ele vai ser escolhido pela humanidade como o líder do planeta Terra. Ele vai montar um governo único global. Ele vai montar uma política única global, um exército único global, um sistema de saúde único global, um sistema financeiro único global, uma moeda única no mundo. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, principalmente, se a gente for começar agora a pensar nas tecnologias do anticristo, a própria Palantir Technologies. Por quê? A Palantir Technologies foi fundada pelo Peter Thiel, que é o bilionário aí que criou o PayPal junto com o Elon Musk, e tudo começa no PayPal. E essa galera ficou muito poderosa, por isso que a revista Fortune criou a ideia, o conceito de máfia do PayPal, PayPal Máfia. É essa galera que está no poder hoje. A gente está falando de Peter Thiel, Elon Musk, veja o poder que eles têm hoje, né? David Sachs, que está no governo Trump como czar da inteligência artificial. O Reid Hoffman, que criou o LinkedIn, entre muitos outros. E quando houve o 11 de setembro, o Peter Thiel, que tinha criado o PayPal, vendeu o PayPal para o eBay, ganhou bilhões de dólares. Esses caras ficaram tudo multimilionário e bilionário. Ele teve uma brilhante ideia. Se você parte do princípio que PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital, eles tinham um sistema de segurança muito forte ao Peter Thiel aí. Nessa foto ele tá bonito, hoje ele tá meio carcomido aí. Então isso é foto antiga. Não é muito antiga não, porque ele degradou muito esse tempo atrás, apesar de que ele gasta milhões de dólares com aquelas tecnologias de extensão da vida. Sim. Ele é aficionado por viver para sempre. Ele patrocina várias pesquisas nisso. Ele toma várias substâncias também e tal. Igual o Raymond Kurzweil que faz isso também, né? Ou aquele cara que tá igual um vampiro que pega o sangue do filho, lembra? Injeta. Que o cara tá estranho pra cá. Tá parecendo aquele Crepúsculo, né? O Edward Cullen. Sim. Né? Ele tá meio pálido, né? Daqui a pouco ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Ele tá meio pálido, né, o maluco? Então o Peter Thiel, ele tá tentando tanto ficar jovem que eu acho que deu algum efeito rebote lá, que ele tá meio estranho, tá cheio de buraco na cara. Então, a gente precisa entender que a Palantir Technologies, ela foi criada no contexto da guerra ao terror, que surgiu depois do 11 de setembro. Então, o que ele fez? Todo o conhecimento que ele desenvolveu, criando um sistema de segurança para o PayPal, ele ofereceu para os Estados Unidos para criar um sistema de monitoramento total para fazer profiling, para descobrir quem eram os terroristas enrustidos, escondidos. Sim. E já utilizando o conceito do pré-crime. Pre-crime. Prendeu o cara antes dele cometer o crime. E isso está totalmente alinhado com o ato patriótico, que foi a legislação que os Estados Unidos aprovaram no Congresso, que permitiu que eles partissem para cima dos terroristas. Pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro. O ato patriótico, ele é um dispositivo legal inspirado no que o Gunther Jacobs, né, que a galera fala Gunther Jacobs, mas o cara é alemão, então é Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é um filósofo, um teórico do direito, que na Alemanha ele criou o conceito do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É o contrário do direito penal do amigo. O direito penal do amigo é o seguinte: o cara cometeu um crime, mas um crime assim, ele roubou um banco, ele não tá querendo derrubar o Estado, em tese, né? O cara bateu na mulher, ele não tá querendo derrubar o Estado, então ele vai sofrer o peso da lei. Mas ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai. Agora, quando o cara tá querendo derrubar o Estado, ele não tem direito ao direito penal do amigo. Ele é um inimigo do Estado. Pois tem até filme, né? Inimigo do Estado ou public enemy, inimigo público, né? Aí esquece direitos adquiridos e esquece... Aí é a base de Guantánamo. Processo legal. Então, a base de Guantánamo, ela começa a funcionar fortemente nesse período. Tem gente que tá lá na base de Guantánamo, né, acusado de terrorismo, que o cara tá há anos lá e nem sabe por que ele tá lá. Ele pergunta, por que vocês me botaram aqui? Aí ele falou, não faço a mínima ideia, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Não tem ampla defesa, contraditório, juiz natural e tal, e o cara tá há 20 anos lá sem julgamento.
Então, para você montar um projeto desse, né, tanto legal, penal, jurídico, você precisa de um sistema de monitoramento total também. Então a Palantir surge nessa hora para fazer esse serviço. Em nome de lutar contra o bicho-papão do terrorismo islâmico, a gente vai atropelar as liberdades e a privacidade vai olhar o que está todo mundo fazendo. Mas você não acha que as redes sociais já são um caminho para isso? Lógico. Porque a gente vê em livro como 1984, vê vários livros onde o Estado te obriga a fornecer dados ou te oprime. Isso. E aí a gente nunca imaginar que a gente, de livre e espontânea vontade, ia dar esses dados, ia dar todas as características de graça nas redes sociais. Todo o nosso comportamento está rastreado, os caras conseguem prever tudo. Exato. Mais do que a gente nas nossas possíveis ações. O cara tá triste, tá triste, tá feliz, tá casado, o Facebook surgiu, o que você tá pensando agora? Você fala, pô, meu irmão, já foi lá dentro. Exato. Se nem te olhar a tua expressão facial, o que você tá pensando? Aí o cara que tá de bobeira fala, tô pensando em fazer alguma coisa contra o Estado. Então meio caminho tá andado já para os estados agora se apropriar desse banco de dados infinito. Total. Não, eu vou mais fundo. Eu pergunto para você. Mas só para ligar, tem esse banco de dados. Sim. Agora vem a inteligência artificial que consegue analisar, estudar esse montar big perfil, data, montar perfil, prever o futuro. Ou seja, aí agora o que falta? Só um computador quântico que consegue fazer isso de uma forma instantânea. Pô, papum. Agora a pergunta que eu faço e você tá perfeito no comentário, até me ajudou aqui, que eu lembrei de que as próprias redes sociais podem ser tecnologias do anticristo. Quando que as redes sociais se consolidam e se tornam célebres? Quando que o Facebook é criado de fato? É claro que a galera assistiu o filme A Rede Social. Tá aí a dica pra vocês, né? Que filmaço. Que os escribas aí nos ajudem aí anotando. Um brasileiro faz parte, né, da criação. Pô, você acredita... É o Eduardo Saverin, né? Você acredita que eu... Cara, como você consegue lembrar todos esses nomes? Pô, e não... não e cara, eu assisti o filme e eu nem lembro o nome do... Eu não lembro nem o que eu comi ontem. O nome eu lembro. Era até aquele Garfield. O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que fez o papel dele, do brasileiro, né? E tem uma briga de tribunal. O Justin Timberlake no filme faz o papel do cara que... esse eu esqueci o nome, que era o dono do Napster. Verdade. Que é o cara que fala pra ele que era The Facebook, né? Começou como The Facebook. Tira esse D, só Facebook. Só Facebook. E agora, Vilela, se eu te disser que assim como o Peter Thiel criou a Palantir nessa época para ajudar o governo americano para arrebentar com todo mundo, você vê no livro do Netanyahu, terroristas internacionais e os domésticos. O terrorista doméstico é o cara que não quer que você seja o presidente. Pô. Que discorda do que você discorda da tua opinião. Então, aí ferrou, meu irmão. Porque Pode colocar um carimbo de se discordar de opinião é terrorista, ferrou, meu irmão.